A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, na tua vida, no teu coração, no teu dia a dia. A graça de Deus, Jesus que veio a este mundo, veio para salvar, para libertar, para abençoar, veio para curar. E, na verdade, só depende da forma como nós ouvimos, né? Como temos contemplado. Queridos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Agora, a forma como Deus vai trabalhar, agir na vida de cada um, e como Ele mesmo diz nas Escrituras, né? Se quiserdes e ouvirdes, comereis ou desfrutareis do bem desta terra. É a forma como nós ouvimos a palavra de Deus que fará a diferença. Porque Deus falando. Então, para que haja uma comunhão perfeita, uma comunhão pessoal, uma comunhão íntima com Deus, é necessário parar e ouvir a sua palavra. Daí em diante, as outras coisas, Ele vai começar a trabalhar, porque o seu Deus observa o nosso interesse ou não, o nosso coração aberto ou fechado. Nós temos, por exemplo, uma parábola belíssima, a parábola do semeador. Na parábola do semeador, uma parábola é uma história no sentido figurado, ou seja, ela é fictícia, mas ela vai apresentar a realidade. Então Jesus usou essa figura, e ele falou na parábola do semeador sobre 4 tipos de solos. Nós sabemos, né? Não precisa ser propriamente agrônomo para saber essa, vamos dizer assim, a superficialidade da diversidade de solos, né? Tem solo mais arenoso, tem solo mais argiloso, não é? Tem solo que literalmente é rocha, e tantos outros. Jesus falou de 4 tipos de pessoas. E a forma como essas pessoas, ou como cada uma, ouve a sua palavra. Então ele usa o exemplo de que a palavra é a semente. E o nosso coração é a terra. Uma terra bem preparada, bem eirada. Uma terra eirada é uma terra assim totalmente, preparada, propícia a receber sementes. Ela está bem fofinha. E quando ela é adubada, então a planta brota com uma força tremenda. Mas Jesus usou o exemplo que de 4 tipos de terra, somente uma foi que produziu a sua semente. Foi que a semente conseguiu germinar e crescer. E até dar os frutos. Nós vamos fazer a oração do agradecimento. Ainda não fizemos, né? Eu sempre inicio o nosso programa, Graça sobre Graça, com uma oração de agradecimento a Deus. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, iniciando o programa Graça sobre Graça, nós unimos a nossa fé e iniciamos agradecendo. Sim, nosso Deus, Pai, o Senhor favorece o ser humano em cada amanhecer, em cada momento, nos cuidados,
Sim, nosso Deus, nos suprimentos. Sim, Pai, nós damos graças. Graças desde o ar que respiramos. Graças pelo dom da vida, porque é do Senhor. Foi o Senhor quem quis. O Senhor criou o ser humano, como o Senhor disse, a imagem e semelhança do Senhor. Mas o Senhor criou todas as coisas para abençoar, para suprir, Senhor, cada ser humano. Se não há o acesso, Senhor, às coisas, certamente, Pai, é necessário que o Senhor entre e venha, Pai, para abrir o entendimento, para dar, Senhor Deus, a tua sabedoria. Nosso Deus, em o nome de Jesus, vem para abençoar. Pai, porém reconhecemos, Senhor, a tua existência, a gloriosa obra, Senhor, do teu amor, a tua criação. Que o Senhor criou todas as coisas de um modo tão maravilhoso. E toda a natureza se reproduz e continua se reproduzindo. Pai, e não há quem peça a tua mão de operar e de agir. Por isso é maravilhoso crer no Senhor. Pai, agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem feito. E agradecemos, acima de tudo, pelo grande sacrifício de Jesus, no qual nós fomos resgatados, comprados. E Jesus fez muito mais, porque nos libertou. Pai, nós agradecemos. Jesus lá no Calvário nos representou. E Ele sofreu em nosso favor, em nosso lugar. Pai, nós agradecemos pela Tua bênção, pelos Teus cuidados. E agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então nós estamos contemplando o Sermão da Montanha e chegamos aos misericordiosos. Então, o que são as misericórdias? No início do nosso programa hoje, eu citei aqui a parábola do semeador. Por quê? Queridos, as misericórdias de Deus são muito grandes, infinitas. Porque Jesus disse que o semeador saiu a semear a sua semente. Mas a primeira parte, a primeira camada, as primeiras sementes, ele usa aqui, eu vou ler para você, sentir no coração de falar um pouquinho dessa parte. Então vamos lá. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, temos aqui o relato dessa parábola. Aí ele diz aqui: a parábola do semeador. Eu vim ao Evangelho de Lucas, no capítulo 8, iniciando no versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Você vê que parábola. A princípio, enquanto não se compreende, se imagina. O semeador sai semeando, imagina a semeadura antes da tecnologia, com as mãos, lançando a semente na terra. Mas uma camada caiu fora do canteiro, em terra de chão batido. Então a semente ficou exposta. Aí as aves do céu viram aquela semente exposta, foram lá e comeram. Aqui o Senhor Jesus já está abrindo um grande segredo de pessoas que escutam a sua palavra, que é a semente, porque ele diz que a semente é a sua palavra e a terra é o coração. Então ele diz: alguém escuta a palavra, mas não preparou o coração para receber.
Então é como se a semente caísse ao lado. Não deu atenção à palavra de Deus. Essa semente vai ser tomada. Queridos, Satanás não quer que ninguém, ele não quer um ser humano com entendimento da palavra de Deus. Porque se o entendimento chegar, chegou também o próprio Senhor Jesus com o seu poder. Que é a realidade. Há pessoas que têm pensamentos, linhas de pensamentos, ou aderem a linhas de pensamentos dos mais variados e diversos. Não, que Deus é bom. A pessoa pode rejeitar a vontade, que Ele é muito bom. A pessoa pode fechar o coração para Ele, que Ele é muito bom. Ele é bom. Mas Ele não vai forçar. Ele mesmo diz na sua palavra, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Senhor Deus observa o nosso coração. Por exemplo, Ele não vai obrigar ninguém a perdoar. Nós estamos falando dos misericordiosos nas bem-aventuranças. Deus não vai, Ele não engessa ninguém, não amordaça ninguém. Embora muitas pessoas atribuam a Jesus sofrimentos, desgraças, como castigo de Deus, mas Jesus diz o contrário. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pense nisso. Então, por que eu cheguei aqui à parábola do semeador? Porque se nós não dermos atenção, a devida atenção à palavra de Deus, ela fica perdida. As aves do céu representam forças malignas que não querem que a pessoa entenda a palavra de Deus. Sabe? Muitas pessoas dizem e pensam, bom, eu não creio na Bíblia, não quero saber da Bíblia, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas Jesus é a palavra. Jesus é o verbo, a palavra que se fez carne. Quando nós começamos a compreender a palavra de Deus, nós tivemos um encontro com Jesus. Porque Ele não está mais preso naquela cruz. Queridos, essa figura de Jesus preso numa cruz não é verdadeira. Todos sabem, todos sabemos que Jesus morreu naquela sexta-feira da paixão, que foi sepultado, e no domingo de manhã Jesus ressuscitou. É o domingo da Páscoa, por isso celebramos a Páscoa. Liberdade. Jesus quebrou as cadeias. Então, a realidade da história da humanidade precisa ser compreendida como Deus mostra. Ele quem mostra, Ele quis. O Senhor Deus quis reunir em 66 livros nas Escrituras Sagradas a sua vontade, a direção para a nossa vida. Então, quando a palavra não encontra um coração preparado, ela fica à beira do caminho. Depois vem outras sementes. Vem o lançamento de novas sementes, novo lançamento. Aí diz assim, ó, e outra caiu sobre pedra, nascida, secou-se porque não tinha umidade. É um coração endurecido. Nós vamos voltar aqui em outro momento, mas vamos ao Sermão da Montanha, para que nós completemos o entendimento dos misericordiosos. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando chega ao versículo 7, são as palavras de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O ser humano tem uma coisa consigo, muita gente, não todos, é claro, mas muitos dizem assim, o que eu ganho com isso? Há quem chegue a dizer, o que eu ganho, o que eu lucro, se eu perdoar o fulano? O que lucra? Queridos, fazendo a vontade de Deus, alegra o coração de Deus. Isso é uma base de vida. Alegrar o coração de Deus é fazer a vontade de Deus e alegrar o seu coração.
Você vê que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a oração. Os discípulos contemplaram o João Batista, que foi o primo de Jesus, e João Batista foi quem batizou Jesus. E ele tinha discípulos, e eles estavam orando. Aí os discípulos de Jesus estavam à sua volta, e alguém disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Aí Jesus começou a ensinar a oração. Sabe o que Jesus disse? Jesus começou: quando orardes, dizei: Pai, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, chama Deus de teu Pai. Atente bem. Falou para os discípulos a importância de quem está juntinho de Jesus, de quem recebe de coração os ensinamentos de Jesus. Aí ele continua ensinando a oração do Pai Nosso. Não chega um momento em que ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Seja feita a tua vontade, pois a vontade de Deus está aqui, ó. Ele quer que cada pessoa que crê nele, que anda com ele, seja misericordiosa. Ou seja, não tenha um coração de pedra, tenha um coração bem preparado para receber a sua palavra, mas que obedeça quando ele diz, quando ele fala. Então são coisas assim simples, queridos, são coisas simples. Muito bem. Então agora, depois de todas essas partes das Escrituras, como nós estamos contemplando as bem-aventuranças, queridos, quando Jesus diz bem-aventurado, ele está dizendo: você vai, no que você fizer, sob a direção de Deus, você vai ter sucesso. Ou seja, como se Jesus dissesse nessa simplicidade: faça o que eu te digo e eu vou te abençoar. Ou o Pai vai te abençoar poderosamente. É exatamente isso. Lembrando sempre que Jesus veio do céu, né? Aquele menino que nasceu, vamos celebrar agora em dezembro. Dezembro é um mês muito lindo, é o mês do Natal. Famílias se reúnem, ou deveriam se reunir, todos à volta de uma mesma mesa, com alegria. Mas será que lembra do aniversariante? Quem é? Né? Celebra-se o nascimento do único Filho de Deus, Jesus. Na verdade, o dia 25 é uma data simbólica. Mas nós celebramos sim, porque nós somos cristãos. Nós cremos em Cristo. Cremos que Ele esteve aqui na terra, que Ele pisou aqui na terra como homem, não é? Que Ele trouxe salvação, graças a Deus. Trouxe libertação, trouxe cura, né? Curas, na verdade. Queridos, ouvir a palavra de Deus, esse é o ponto base, é o ponto chave, é a rocha. É isso mesmo, a palavra de Deus. E graças a Deus por isso. Então nós estamos nas bem-aventuranças, nos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. O que significa? Coração quebrantado para liberar perdão, para superar aquilo que passou e olhar para frente. Estar sempre disposto, olha, em cada amanhecer. Bom, hoje é um novo dia. O Senhor Deus, Papai do Céu, me abriu um novo dia. Então, vamos viver o novo dia em novidade de vida, coisas novas. Mesmo que você tenha o mesmo emprego, na mesma família, isso mesmo, é importante. Mas sabendo que o coração está alegre, sentindo essa alegria, fazendo planos, buscando e recebendo a bênção de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá. Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. E graças a Deus, muito bem. E então, nós estamos compreendendo
Queridos, a Bíblia Sagrada é Deus falando conosco. Só que nela nós temos fatos, promessas, nós temos bênçãos, nós temos ensinamentos, temos armas para a luta espiritual. Isso mesmo. A compreensão das Escrituras é que nos capacita, nos dá capacidade para vencermos, principalmente as forças do mal, que lutam tanto contra a vida humana. Satanás existe. Jesus veio, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que o Filho de Deus manifestou-se em carne, ou seja, veio como ser humano, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus, que se oferece lá no Calvário e vai à cruz, ele se oferece em sacrifício pelo ser humano. Quando alguém decide, resolve assumir esse sacrifício e aceita Jesus, se torna herdeiro dessa graça. Aí é necessário ouvir. Hoje foi o dia, quarta-feira, o dia da escola bíblica, dia que nós estudamos a palavra de Deus por assunto, coisas necessárias para o nosso dia a dia. Não é apenas aquela coisa, vou orar, vou escutar uma mensagem, ou vou fazer o meu devocional, não é colocar em prática, praticar como agora, os misericordiosos. Então Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, Deus está olhando para você. Se o teu coração está limpinho, você não tem raiva de ninguém, você não tem ódio de ninguém, se você não tem prisioneiros dentro do coração, guardar no coração aquela mágoa, daquele fato, daquela ofensa, daquela desgraça, aquela pessoa que cometeu aquele ato, aquela pessoa que foi causadora desse sofrimento, dessa dor, dessa ferida, ela está ali dentro do fato que está no coração. Então é um prisioneiro lá dentro. Isso prejudica tenebrosamente. Literalmente é um veneno dentro da pessoa. Ela entristece, se amargura, remói aquilo. E outras têm até ódio. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Queridos, vamos agora fazer a oração da fé, entregar tudo no altar de Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, quando pensamos, quando lembramos que o Senhor enviou Jesus do céu, o Verbo vivo, a palavra viva que criou todas as coisas existentes. E como diz o Evangelho, e o Verbo se fez carne. O Senhor enviou Jesus a este mundo e Jesus veio para se entregar em nosso favor, em nosso lugar. Senhor, Senhor nosso Deus, que amor o teu. E Jesus num corpo humano para nos resgatar, porque nós temos um corpo humano. Sabemos pela tua palavra que Jesus veio para curar as feridas do coração, da alma e até mesmo o corpo, havendo uma fé simples, porque o Senhor fez uma obra completa no Calvário. Senhor, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja honrado e glorificado. Pai, nós estamos estudando a tua palavra, o sermão da montanha, tão maravilhoso, no qual o Senhor nos garante bem-aventuranças, o Senhor nos garante bênçãos. Se nós colocarmos em prática, se nós assumirmos, se nós fizermos o que o Senhor nos diz, porque o Senhor é Deus. O Senhor sabe o que está dizendo, o que está ordenando. Sim, sabemos que é para o nosso bem. Como o Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida
e vida em abundância. Pai, cura essas feridas. Fortaleça esse coração cansado. Cremos, Senhor, que todos compreendemos sim, que o Senhor nos quer de coração limpinho, para que não haja nenhum prisioneiro dentro dele, para que não hajam mágoas, amarguras, para que não hajam raízes que possam brotar e destruir a própria vida. Senhor, nós agradecemos os teus cuidados. Vem com tua mão de poder, Jesus. O Senhor enxuga as lágrimas. O Senhor cura os enfermos. Jesus tem a liberdade para agir. Ah, Senhor, opera agora. Jesus opera agora arrancando esse mal. Retirando, Senhor, toda essa força maligna. E ela não te resiste. Porque o Senhor disse, eu vos dou poder para pisar, para expulsardes. Jesus, é no teu nome. E nós ordenamos que o mal saia. A pressão maligna, as opressões, todo esse mal, a angústia, o desespero, a pressão espiritual que trouxe desemprego, miséria, dores na alma, feridas, doenças, em nome de Jesus se afaste. Em nome de Jesus, vá embora. Vá embora, vá embora e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pela tua bênção. O Senhor dá forças ao cansado e restaura àquele que não tem nenhum vigor. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final de mais um programa. Estamos contemplando a palavra de Deus. Queridos, nosso programa Graça sobre Graça tem por base abrir as Escrituras para uma compreensão prática. A gente colocar em prática o que Deus fala. Exatamente isso. O Espírito Santo, na carta de Tiago, diz que a fé sem as obras é morta. Então temos que colocar a palavra em ação. E Deus te abençoa. Creia nisso. E agora, Deus te abençoe mais e mais. Muita paz no seu coração. E até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.